Glória a Deus. Bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Fique conosco até às 8. Muito obrigado pela sua companhia. Fique conosco até às 8. Muito obrigado pela sua companhia. Bom dia, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Bom dia. Nesse diazão 10 de agosto de 2023, nessa quinta-feira abençoada por Deus, esse diazão lindo, que a qual o Senhor nos deu o grande privilégio de podermos estar aqui contando com essa grande vitória. Bom dia, desejo a todos vocês um dia abençoado, cheio de bênçãos, cheio de grandes realizações, sonhos maravilhosos da parte de Deus em nossas vidas e que possamos estar cada manhã alegres e felizes na presença do Senhor e prosseguindo nessa marcha que é difícil, é um desafio muito grande, mas nós vamos alcançar os nossos objetivos, que é estar ao lado do Pai quando partirmos desse mundo para a eternidade. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, nós oramos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, Rei da glória, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que mais uma vez estamos aqui louvando e adorando o Teu nome, bendizendo a Ti, glorificando a Ti, agradecendo a Ti por uma noite abençoada que o Senhor nos deu, agradecendo pela nossa família, por toda a nossa parentela. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti na manhã desse dia, mais uma vez, pela nossa nação. Deus abençoe a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoe as nossas autoridades, Senhor. Estende a Tua mão de graça, de salvação, de misericórdia sobre nossa nação, sobre nossas autoridades. Deus abençoa, meu Deus amado, esse projeto live na minha casa. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que apoiam esse projeto. Deus, eu também peço a Ti, papai, no nome do Senhor Jesus, pelo Teu grande amor. Entra com ação de cura e de libertação naquelas pessoas que estão enfermos, Pai, que estão desenganados da medicina. Mas que o Senhor venha abençoar e venha restituir, Senhor, a cura, a libertação, a saúde, Pai, na vida dessa pessoa. Senhor, aqueles pais de famílias que estão desempregados, abre a porta do emprego, Pai. Passa com essa pessoa e abençoa de forma maravilhosa, providenciando assim, Senhor, o necessário para a sua família, Pai. E assim permaneça conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, ao nosso Deusão, ao nosso Pai, ao nosso celeste amado, ao nosso Rei dos Reis. Glórias ao nosso Deus por isso, gente. Que manhã maravilhosa, que glória, que coisa linda poder estar aqui mais uma vez com todos vocês aqui que apoiam esse projeto. E a gente está aqui falando de algo muito maravilhoso, falando de um ser maravilhoso, falando de um ser sobrenatural, falando de um ser que está acima de tudo e de todos, falando de um ser maravilhoso que está no seu trono, que não divide a sua glória com ninguém, que tudo é dele, tudo está no controle dele, esse mundo que vivemos, tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra, está sob o controle desse grande Deus, que é a qual estamos falando a sua palavra na manhã desse dia. Aos aniversariantes, meus queridos, meus amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, na manhã desse dia, desejamos a você, aniversariante, um dia abençoado, cheio de bênção, festas gloriosas, né? Alegria, só alegria, só alegria. Vamos, gente, contar só com alegria nas nossas vidas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos contar só com a alegria do Senhor na nossa vida, porque se nós não nos alegrarmos no Senhor, não temos como sobreviver nessa terra, ou seja, não temos como viver nessa terra, porque é muito difícil. Então, quando nós estamos nos alegrando no Senhor, a alegria formoseia a nossa face, e assim nós vamos prosseguindo e vamos andando e vamos marchando em direção ao alvo que nos espera, porque todos nós, quando partirmos desse mundo para o outro mundo, para a eternidade,
Sim, vamos ter um lugarzinho reservado, um lugarzinho bom, que é a presença de Deus e viver a eternidade com o Senhor. Então vamos tentar fazer as coisas sempre certas enquanto estamos nesse mundo, para que o Senhor venha nos dar da sua graça, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos privilegiar com essa tão grande salvação que é a qual Deus oferece a cada ser humano nessa terra. E todos quantos chegam a Ele, com certeza, vai obter essa salvação da parte do Senhor em nossas vidas espirituais, ou seja, viver a eternidade com Deus, gente. Maravilha. Então, meus aniversariantes, Deus abençoe vocês, tá bom? Meus parabéns pelo seu aniversário. Seja feliz. Muitos anos de vida, muita felicidade. Então, agora vamos que vamos de palavra. Vamos na palavra do Senhor. Hoje a gente vai fazer uma meditação no capítulo 23 de Jeremias e o versículo 1 até o versículo 16. Jeremias, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 16. É esse que nós vamos falar na manhã desse dia maravilhoso, esse grande dia que a qual o Senhor nos proporcionou com essa graça de podermos estar aqui louvando e adorando o eterno e soberano Deus e transmitindo a sua palavra aos nossos corações e aos corações dos nossos amigos. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra, Jeremias, no capítulo 23 e o versículo, a gente vai fazer uma meditação do versículo 1 até o versículo 16. Mas nós vamos ler agora simplesmente uns 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 14, o 15 e o 16. Depois a gente prossegue fazendo uma meditação aí em alguns outros versículos que a qual o Senhor nos dê a oportunidade e permitir que o falamos. Então vamos aqui o versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém veio uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidades e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha, gente, que palavra linda. Olha como um Deus aqui falava. Olha como o Senhor se expressava aqui diante das pessoas aqui, meu Deus, diante das pessoas, através desse grande homem que se levantou com grande coragem para pronunciar a palavra. Certo é que em alguns momentos ele ficou inquieto, em alguns momentos ele ficou se queixando para Deus, porque ele não era de ferro, era um ser humano, um homem, igual aos homens de hoje, gente. Então, ele sentia dor, ele sofria, eram momentos difíceis que ele passava, mas ele continuou sendo firme e forte ali, perseverando. E é isso que o Senhor quer. Mediante esses versículos lindos da palavra do Senhor, que nós lemos na manhã desse dia, o Senhor coloca em nossos corações um tema lindo. Os servos de Deus precisam ser repostos. Olha só, os servos de Deus precisam ser reposto. Eita, Deus, o Senhor, o Eterno, Ele não vacila em remover servos que sejam fracos, servos que sejam medrosos, servos que não querem fazer nada. Ele não vacila em remover. Por quê? Porque ele quer a sua obra feita. É por isso que ele não vacila em remover pessoas, ou seja, servos, líderes fracos. Ele quer pessoas fortes, porque ele mesmo tem o poder de fortalecer. E se nós chegarmos a ele,
Ele nos fortalecerá. Então Deus, o eterno, o Pai, o Santo, o Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele não vacila em remover servos que sejam fracos, que não querem fazer a obra. Eita Deus! E em seguida, a sua remoção anuncia-lhes o seu julgamento, porque a partir do momento que ele é removido, então ali já está praticamente assinando, ou seja, anunciando o seu julgamento. Jeremias aqui no capítulo 23 nos fornece uma boa ferramenta de avaliação para nós reconhecermos, olha que coisa linda, para nós reconhecermos quais valores Deus aprecia em um servo e que constitui fundamento para demissão ou substituição. Deus, ele faz as coisas de uma forma maravilhosa. Gente, Deus, gente, é o poderoso. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, gente. Ninguém foge dos olhos do Senhor. Ninguém jamais se esconde de Deus, não. Nunca, não tem como se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares, gente. Ele está acima de tudo e de todos. Sabe quando você quer ver a cidade? Você sobe ao mais alto, talvez um avião, uma coisa que sobe até o mais alto, um avião, um foguete, sobe até o mais alto e você vê tudo. Então Deus, ele está acima de tudo e de todos, não tem como ninguém se esconder dele, jamais alguém se esconderá do Senhor, jamais alguém se esconderá do Senhor. Então, na manhã desse dia, vamos ver algumas características do tipo de servos ou líderes que Deus promete substituir ou remover. Vamos ver alguns tipos, ou seja, tipo de servos que servem a Deus, líderes que lideram pessoas de Deus. Vamos ver aqueles fracos que Deus quer substituir, quer remover. Ele tira, ele não vacila nisso não. Enfraqueceu, não quer mais nada, o Senhor remove, o Senhor tira mesmo e vamos colocando outro e vamos levantando outros que possam fazer alguma coisa. E a gente vê aqui, vamos ver aqui as características, ou tipos, né, características do tipo de servos ou líderes que Deus promete substituir. Primeiro, servos que prejudicam o seu povo, ao invés de anunciá-lo e assim desenvolver. A pessoa, em vez de ajudar a desenvolver, em vez de anunciar a palavra, em vez de fazer o que Deus manda, está, colocando distância, ou seja, está fazendo errado. Olha só, servo de Deus servo de Deus que prejudicam ao povo, em vez de ajudar, em vez de falar a palavra, em vez de dar uma palavra de força, de reforço, de ânimo, em vez de ajudar, o que faz? Em vez de ajudar a se desenvolver, fica fazendo algo com que a pessoa se afastem da presença de Deus. Servos e líderes que dispersam seu povo ao invés de uni-los em torno de uma causa. Gente, isso é complicado. Em vez das pessoas unir, está dispersando. Só que também tem pessoas que eles saem sem ver, sempre aqui. Tem pessoas que eles saem do rebanho, ou seja, ali eles deixam de congregar porque eles mesmos fizeram algo e eles mesmos se sentiram e não quiseram mais ir. Mas tem pessoas que são servos fracos, servos que não querem nada com Deus, servo que está ali simplesmente para ocupar um lugar. Tem esses também que, empurra, tira da presença de Deus, tira as pessoas. Aí, em vez de unir, em vez de ajudar, está o quê? Tirando da presença de Deus, jogando fora do rebanho. Só que nós não devemos também esquecer que tem também aqueles que saem simplesmente porque querem sair. Tem deles que saem porque
você fala a palavra de Deus com força e você diz ali o que a Bíblia diz, aí a pessoa às vezes não fica meia aceitando esse tipo de coisa, mesmo estando na Bíblia. Aí ele sai, mas tem uns que saem, que são esses servos que, em vez de uni-lo, olha, expulsa para longe. Vamos ver aqui o versículo 1, do capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha só, ai desse servo aqui, ai desse líder aqui, gente, que prejudica o povo de Deus ao invés de ajudar a se desenvolver. Ai desse servo aqui, desse líder que dispersam o povo de Deus ao invés de uni-los em torno de uma causa. Gente, Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo que está fazendo a vontade dele. É esse povo que o Senhor vem buscar. E ele vem buscar mesmo esse povo que o adoram, esse povo que buscam, esse povo que estão tentando alcançar uma tão grande salvação. Olha só aqui o tipo de servo, o tipo de líderes que Deus promete substituir. Servos, líderes que abandonam o seu povo com medo, ao invés de permanecerem responsáveis. Quantos e quantos servos do Senhor abandonam a obra, deixa para lá, fecha as portas. Por quê? Porque eles ficam com medo de permanecer ali fazendo a obra, eles ficam com medo e não assumem as suas responsabilidades que a qual tem colocado diante do Senhor, que a qual Deus tem responsabilizado a mim e a você. Então, servo desse tipo, servo líder que abandona o povo de Deus com medo, ao invés de permanecerem responsáveis, ao invés de permanecerem ali, cuidando, fazendo a obra, independente de quantidade, mas vamos fazer a obra do Senhor, vamos falar a palavra do Senhor. Então, essa pessoa que faz isso, sabe o que vai acontecer? Deus, ele substitui. Deus, ele remove, ele tira do meio. Não quer, pois saia. E ele tira, ele remove e vem outra pessoa. Deus coloca outro ali para fazer a obra dele. Então, desse tipo de servo, Deus remove. Deus remove. Nós estamos falando aqui um tema lindo. Os servos de Deus precisam ser repostos. Esse aqui não deu, esse aqui está fracassado, esse aqui não quer fazer nada, então tira esse aí. Então Deus, ele remove, ele tira e ele coloca outro no lugar. Pode ter certeza disso. Então vamos ver aqui no versículo 4. Versículo 4 do capítulo 23 e vamos ver o que Deus faz. Olha só o versículo 4, que diz assim: E levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Olha só, ele substitui mesmo. Não quer nada? Não quer fazer? Não. Então o Senhor não vai ficar mendigando de forma alguma. Ele vai substituir, ele remove esses pastores, esses líderes, esses servos do Senhor que não querem fazer nada, que só estão ocupando lugar. O Senhor remove, o Senhor tira e coloca outros que vão apacentar, que vão cuidar. É isso que o Senhor quer. Aqueles que não têm medo, aqueles que falam, o que a palavra diz aqui, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Olha só que coisa linda. Então, servo de Deus, líderes que abandonam o povo de Deus, que abandonam o seu povo com medo, ao invés de permanecerem responsáveis, o que é que Deus faz? Deus substitui, coloca outro, porque esse não dá para a obra do Senhor. Servo de Deus ou líder que agem para servirem a si mesmo ou de modo injusto, ao invés de ficarem
firmes na verdade. Esse também o Senhor, ó, substitui. Esse também o Senhor tira, põe para lá. Esse não serve, esse não dá. Deus é maravilhoso, gente. Como Ele é maravilhoso, Ele substitui. Às vezes, nós vemos pessoas que é eloquentes, que está fazendo a obra, que está para lá, para cá, que é uma bênção. Aí depois ele longe, aí depois você já vê ele na sarjeta e tudo. O que aconteceu? Deus substituiu ele, porque ele estava ali de aparência. A palavra do Senhor diz para nós que aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Embora ele seja eloquente, embora ele seja um grande pregador, embora ele seja um grande ensinador, embora ele tenha os dons, mas se ele usa de engano, ele não permanece na casa do Senhor. E servo de Deus, líderes que faz a obra de Deus, que agem para servirem a si mesmo ou de modo injusto, ao invés de ficarem firmes na verdade, esses aí o Senhor também, ó, remove, sai do rebanho, sai da fila. Vamos ver aqui no versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Tá vendo? Esse tipo de pessoas aqui, esses servos, é servo de Deus, é servo de Deus, lidera, tem uma liderança para Deus, sim, também, mas só que se eles agem para servirem a si mesmo ou de modo injusto, ao invés de ficarem firmes na verdade, é isso aqui que acontece, ó. Olha isso aqui, ó. Porque a terra está cheia de adúltero e a terra chora por causa da maldição. Gente, a terra está agonizando. A terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Gente, olha só aqui o que acontece, o que a palavra está dizendo. Eu creio nessa palavra. Glórias ao nosso Deus. Por isso, servos, líderes, pessoas que fazem a obra, que mentem, embora eles não sejam deuses, claro, que eles não são deuses, mas não precisa estar mentindo, não precisa estar enrolado com tanta mentira, com tanta coisa ruim. E isso a gente vê 24 horas, mas a palavra do Senhor fala aqui que o Senhor substitui esse tipo de pessoa, ou seja, remove essa pessoa, porque essa pessoa não serve para a obra. Então, esse servo, esse servo de Deus, esse líder que mentem, que faz as coisas falsamente, ou seja, enganando as pessoas. Então, Deus agora remove essa pessoa. O versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha que coisa. Ele diz, até na minha casa achei a sua maldade. Esse servo aqui que mente, esse servo aqui que não fala a verdade, esse servo aqui que está enganando as pessoas, esse servo aqui que chega de mansinho com frases enganosas, enganando, mentindo para as pessoas. O que a palavra diz aqui? Olha, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha só, até na casa do Senhor tem essas coisas, tem essas maldades. E às vezes nós queremos nos escandalizar com algo que acontece na casa do Senhor, em meio ao povo que estão ali buscando o Senhor. Gente, isso não é algo para se escandalizar, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor dizendo aqui que até mesmo na casa dele tem esse tipo de pessoas, servos e líderes que guiam o seu povo. Olha só, servos e líderes que guiam o seu povo sem rumo, ao invés de guiá-los em segurança. Servos, líderes, homens e mulheres de Deus que guiam o povo de Deus sem rumo, ao invés de guiá-lo em segurança. Olha o versículo
13, o que diz para nós, o versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Está vendo aqui? Está vendo? Aquele profeta que, em vez de guiar o povo no caminho certo, está levando o povo para um lugar sem rumo, ao invés de guiá-lo em segurança. E a palavra do Senhor aqui confirma, profetizam da parte de Baal e faz errar o povo. Deus nos levantou para falar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, gente, e vamos falar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais fazer isso. Então vamos fazer enquanto é dia, vamos semear essa semente, ela vai cair numa terra boa, por mais que ela caia numa terra ruim, por mais que ela caia entre os espinhos, por mais que ela caia entre as pedras, mas ela cai também numa terra boa, adubada, e aí ela vai crescer e vai dar frutos. Então vamos continuar levando essa palavra do Senhor. Então, servos que guiam o povo de Deus sem rumo, ao invés de guiá-lo em segurança, esse tipo de servo, esse tipo de líder, Deus remove, Deus substitui, tira e coloca outro. Servo de Deus, líderes que alimentam o mal e o engano ao invés de integridade e honestidade. Em vez de integridade e honestidade, o que eles fazem? Eles estão enganando ao povo. Esse servo também é banido, esse servo também é removido da presença de Deus, é removido da obra do Senhor, porque esse também diz a palavra que não dá certo. Vamos lá no versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Olha o que o Senhor fala. Vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidades e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma. Olha o que o Senhor faz. Olha como o Senhor compara aqui. Gente, é palavra de Deus. Não tem como se esconder. Se eu estivesse aqui, de frente a essa telinha, gritando, inventando mentira, profetizando mentira, dizendo aquilo que não é, com certeza, gente, teria milhões e milhões de pessoas aqui nessa live. Mas quando a gente fala a palavra, a verdade, não tem muita gente aí, não é todo mundo que quer, não. Mas a gente vai falar sim a verdade e vamos ler sim a palavra do Senhor, enquanto tivermos a oportunidade de estarmos aqui ou fora daqui, nós vamos sim ler a palavra do Senhor, falar a palavra da verdade e nada de inventar profecia, nada de dizer que você vai ter isso, ter aquilo, porque isso é um engano, gente. Vamos falar a palavra da verdade. É isso que o Senhor quer, que nós falamos a palavra da verdade. Olha que coisa linda esse versículo aqui, 14, aonde a palavra nos ensina que os servos, os líderes que alimentam o mal e o engano, ao invés da integridade e honestidade, em vez de ensinar as pessoas a ser íntegro, as pessoas a ser honesto, as pessoas fazerem as coisas boas, eles ensinam o engano, falam mentiras. Então a palavra é a verdade que salva, que cura, que liberta, que transforma. Essa é a palavra de Deus. E glórias ao nosso Deus. Por isso, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, magnífico, eterno, santo de Israel. Glória a Deus por isso. Servos, líderes, servo de Deus, que enchem o povo de falsas esperanças, ao invés de falarem claramente a palavra de Deus. É isso aí, servos de Deus, líderes, homens e mulheres que fazem a obra de Deus, que enchem o povo de falsa esperança,
ao invés de falarem claramente a palavra de Deus. Vamos falar a palavra claramente, por mais que na tua live não fiquem muitas pessoas, não importa. O que importa é você falar a palavra da verdade. Um ou dois que vê a tua live, ou três, e quantos vão ver? Vão ver que você está falando a verdade, vão ver que você está lendo a palavra do Senhor, a verdade. É melhor do que você ficar enganando, falando falsamente, em vez de falar claramente a palavra do Senhor, fica enganando, falando coisas falsas. Então Deus não agrada desse servo, e esse servo, esse líder, o que Deus faz? Deus remove, Deus tira, porque esse não serve para a obra do Senhor, para fazer a obra de Deus. Servos que enchem o povo de falsas esperança. Isso é muito triste. As pessoas ali às vezes estão deprimidas, aí a pessoa chega com aquela falsa esperança. Às vezes a pessoa está ali, perdeu um ente querido, está tão fragilizado, e a pessoa aproveita ali e entra com a falsa esperança. Gente, isso não pode, não podemos fazer isso. Nós não podemos e nem devemos fazer isso. Nós temos que falar a palavra do Senhor claramente, a palavra da verdade. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que falar. Então, Deus não apenas tratará de remover esses maus servos ou esses maus líderes, mas também promete fazer levantar-se o renovo da justiça da linhagem de Davi para substituir estes servos, porque esses servos não dá para estar na obra do Senhor, porque são servos dissimulados, são pessoas que não fazem o que Deus está mandando. A palavra, gente, é a palavra. Aconteça o que acontecer, é a palavra, gente. Vamos falar a palavra do Senhor. Hoje nós sabemos que o renovo da justiça tem um lindo nome. E qual é o nome do renovo da justiça? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o renovo da justiça. Então, meu querido, minha querida, fique com essa palavra na manhã desse dia e faça uma retrospectiva. Observe. Fiquem, assistem essa live até o finalzinho. E veja, e vá nas referências, olha as referências, porque talvez aqui nós falando, alguma coisa a gente deixa a desejar, porque ninguém é perfeito, mas você pode olhar nas referências e ver realmente o que Deus está falando para mim e para você também. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, fique aí com o renovo da justiça, hoje, que é esse lindo Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. Então, fiquem com essa palavra, deixa Deus te abençoar, deixa Deus fazer um grande renovo na sua vida para a glória do Pai. Meu Deus e meu Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, eu te agradeço na manhã desse dia por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Deus eterno Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és o Senhor que salva, que cura, que liberta, que transforma. Tu és o Senhor, meu Deus, que está acima de tudo e de todos. Por isso te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque Tu és santo. Permaneça conosco nas nossas vidas e na vida dos nossos amigos, nos nossos lares. No nome do Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. E graças ao nosso Deus. Aqui finalizamos mais uma apresentação do projeto Live na Minha Casa. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã a partir das 7 horas, das 7 às 8, nesse mesmo horário. Passamos aqui 5, 10, uns 15 minutinhos, mas para a glória do Senhor. Deus abençoe
abençoe a todos. Fiquem com Deus e que a paz do alto esteja sempre na sua vida, no seu lar, na sua família. Que a paz de Deus venha sempre estar em nossos corações. Amém.